Reforçar o papel da Federação das Indústrias do Estado da Bahia como indutora de desenvolvimento do Estado, apoiar a promoção de ações de fortalecimento das cadeias produtivas, dar continuidade ao processo de interiorização do sistema FIEB e apoiar as micro e pequenas indústrias baianas. São algumas das prioridades da gestão do empresário Carlos Henrique Passos, que tomou posse no último dia 17 deste mês como novo presidente da FIEB para o triênio 2023-2026. O empresário Carlos Henrique Passos é nosso convidado, está conosco aqui no Issa Bahia, com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, senhor Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM, bom dia, Jefferson. É um prazer estar aqui, como também é uma honra muito grande ter aceito esse desafio para presidir o sistema da Federação das Indústrias da Bahia, e num momento muito especial em que esse processo de assunção desse cargo se deu para substituir o presidente Ricardo Alban, que tomou posse na Confederação Nacional da Indústria, que é o nosso órgão máximo de todas as federações. Ele, por uma conquista do seu trabalho aqui na Bahia, do reconhecimento do seu trabalho pelos demais presidentes de federações, isso traz um desafio adicional, que é substituir alguém que teve uma excelência na sua gestão. A gente já teve a oportunidade de conversar com vários representantes da economia baiana, de setores da economia baiana, ao longo desse ano, e não raro a expressão bons ventos soprando na direção da Bahia, a gente ouvia. O senhor compartilha desse sentimento? E por quê? Olha, a Bahia está num momento, do ponto de vista de representação política em Brasília, tanto do ponto de vista do Estado, né? Nós temos lá o ex-governador Rui Costa, nós temos o senador Jacques Wagner, o Otto Alencar, Anjo Coronel, todos eles desempenhando papéis importantes no Senado Federal, na Câmara também. Nós temos deputados ocupando postos importantes, e temos no ambiente privado o presidente Alban na CNI, tem o presidente João Martins na CNA. Então, de fato, olhando por esse prisma, a Bahia está num momento especial, mas é aquela história, temos um excelente time, precisamos agora ter um bom jogo para ganhar, né? E o que é preciso para ganhar esse jogo? Acima de tudo, projetos, né? Nada virá para a Bahia se nós não tivermos projetos. Isso vale tanto para o governo, para os governos, de uma forma geral, como vale, inclusive, para a nossa federação. O presidente Ricardo Alban, comandando a CNI, ele que foi presidente da federação, mas a partir desse momento ele tem que ter um olhar para as 27 federações do Brasil todo, e para atender a Federação da Bahia, certamente ele tem aquele papel, ainda mais ele, que é uma pessoa muito criterioso dentro de si. Nós temos que mostrar que nossos projetos são melhores do que os outros, para poder serem contemplados na destinação de recursos, na priorização de utilização da Bahia como um projeto piloto em diversas iniciativas. E quando o senhor fala em projetos voltados para que áreas específicas, dê um exemplo para a gente. Bom, dentro do ambiente do sistema FIEB, é importante entender que lá nós temos algumas casas, como nós chamamos internamente. Nós temos a FIEB e o CIEB, que são casas com o papel principal da defesa de interesses do setor industrial. Mas nós temos o SESI, que tem o papel na saúde e segurança do trabalhador e na educação. Nós temos o SENAI, na educação profissional, e temos o CIMATEC, que faz um trabalho mais de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, nesse ambiente, principalmente dessas três casas de atividades fins, a elaboração de projetos é bastante importante para que eles possam ou comportar uma regulação nacional com recursos locais, ou eventualmente até atrair a alocação de recursos específicos para esses programas. Do ponto de vista de governo, pelo menos do interesse industrial, nós podemos dizer que o grande interesse nosso é
que o governo nos ajude a superar aqueles pontos em que a região, o estado da Bahia, tem uma diferença competitiva em relação ao sul, sudeste, e é uma diferença competitiva negativa. Nós precisamos corrigir isso para que haja maior atração de investimentos e melhore o ambiente de negócio para aqueles que são da Bahia. Diferença competitiva quando o senhor fala, por exemplo, programas de incentivos fiscais, incentivos que estimulem o investimento aqui? Não necessariamente, até diria que menos isso e mais infraestrutura. Acho que nós precisamos muito aproveitar essa soma de convergência, de participação da Bahia no Brasil para corrigir aspectos que a Bahia diferencia em relação às demais regiões e que precisa disso para atrair investimento. Infraestrutura é básico, né? Nós podemos começar infraestrutura, por exemplo, na área de rodovias, né? Não seria, logística, né? Na área de ferrovias, né? Na área de portos, na área de energia, né? São pontos cruciais para você atrair investimento industrial. Por quê? Porque você precisa disso para trazer o insumo até a indústria e para levar os produtos da indústria para o mercado. Para escoar a produção. Então, sem você ter a solução de infraestrutura, você cria um custo a mais para quem aceita produzir aqui no nosso estado. Um outro diferencial competitivo que nós precisamos corrigir é o lado das pessoas, do capital humano, né? Isso tem a ver com a educação, né? Do ponto de vista da educação, o sistema FIEB, nós temos o SESI. No SESI nós temos hoje escolas nos nossos principais municípios. Essas escolas, elas contemplam hoje cerca de 10 mil alunos no ensino médio e no ensino fundamental 2, mas isso é uma ponta ainda muito pouco representativa no todo dos estudantes da Bahia, mas ela tem um papel enorme, que é criar uma referência para o sistema educacional e, acima de tudo, buscar ativar a vocação desses alunos para o setor industrial. Em seguida a isso, nós temos o SENAI. O SENAI temos as escolas técnicas, são escolas que precisam formar pessoas para atender as indústrias. Hoje nós temos um grande problema no Brasil, no setor industrial, que é um tempo demasiado das máquinas. Nossas máquinas estão velhas para o processo industrial de maior competição, e para trazer esses equipamentos novos nós temos que ter pessoas capacitadas para operar sistemas novos. Então eu vejo que esse momento que a Bahia tem, ele é importante, ele já tem alguns ganhos. Por exemplo, recentemente nós tivemos a publicação do trecho ferroviário entre Caetité e Barreiras. Isso é fundamental para consolidar a FIOL, né? A FIOL, por sua vez, é extremamente importante para ligar o centro-oeste, o oeste baiano ao litoral, onde estão os portos. Então, é um excelente começo, mas nós precisamos agora aperfeiçoar isso, resolvendo o problema rodoviário. Nós temos um problema sério aqui na Bahia, porque as duas rodovias federais de maior impacto de interligação interna no estado, ou do estado com as demais regiões, que é a BR-101 e a BR-116, uma até hoje não teve um processo de melhoria plenamente desenvolvido, que é a BR-101. Nós tivemos aí uma duplicação da divisa com Sergipe até Feira de Santana, ainda não tão concluída, mas todo o trecho de Feira até a divisa com o Espírito Santo carecendo de soluções para poder oferecer o melhor serviço. É pista única, né? E nós temos a BR-324 associada à BR-116 em direção à divisa de Minas, sob a concessão da Via Bahia, e um processo de concessão, infelizmente, muito ruim, que está prejudicando todo esse desenvolvimento, e é uma artéria muito, muito importante para a Bahia. E junto a isso temos a BR-242, que traz essas cargas do oeste para aqui, para os portos no litoral, e que precisa também de duplicação, como recentemente foi anunciado, que será licitado o trecho entre Luiz Eduardo e Barreiras, que hoje
está bastante estrangulado. Presidente, a Bahia disputa a liderança, vamos chamar assim, com o Ceará no desenvolvimento do hidrogênio verde. Ao mesmo tempo, a gente tem também um peso muito grande das chamadas energias limpas aqui no estado, crescendo cada vez mais, solar, eólica, etc. Esse gargalo da infraestrutura, especificamente de portos, considerando que o Ceará fez o porto de Pecém, mantém a gente ainda nessa desvantagem. Eu estou falando de desvantagem competitiva em relação ao Sudeste, mas aqui na Bahia sempre se compara muito Bahia com Pernambuco, Bahia com o Ceará. Principalmente ninguém faz um porto assim da noite para o dia, né? Pecém e Suape foram mais ou menos 30 anos. O que aconteceu nesse período, enquanto os pernambucanos e os cearenses se organizaram para isso? O que houve aqui? A Bahia cochilou e engata uma outra pergunta. É esse momento agora, como o senhor fez esse desenho da representatividade que a Bahia tem hoje no plano nacional, é a hora da gente começar a reverter esse atraso logístico? Eu acho que é a grande oportunidade, né? A grande oportunidade. Eu dizia que para que a gente possa materializar essa oportunidade em realidade, nós precisamos agora desenvolver projetos, encaminhar projetos, defender projetos junto ao governo federal, porque lá não só atende a Bahia, atende todos os estados da federação. Especificamente nessa questão da comparação com Pernambuco, Ceará, eu vejo de duas formas. Primeiro, acho positivo o crescimento, a melhoria do estado do Ceará, até do Pernambuco, porque eu vejo que a região Nordeste como um todo, ela se desenvolvendo, ela cria mercado para todos. Mas nós não podemos fazer esse crescimento a partir que a Bahia não cresça. Então nós temos que crescer também. Bom, especificamente na questão do hidrogênio verde, a Bahia, junto com o Ceará, se despontam como pontas de lança principal. Por quê? Porque qual é a matéria-prima para fazer hidrogênio verde? Energia verde, né, que aí é eólica solar, e tanto Bahia como o Ceará se desenvolveram muito nesse campo da produção de energia renovável. Água, que aqui nós temos muito mais disponível do que o Ceará, e o processo da industrialização desses três insumos, energia e água, para produzir o hidrogênio verde. Há espaço para todos, não há necessidade de um competir para que o outro não aconteça. O que nós precisamos é criar a infraestrutura para que isso aconteça. A energia renovável ela não é produzida onde deve necessariamente produzir o hidrogênio verde. O hidrogênio verde, principalmente aquele destinado a mercados mais distantes, ele é bem importante que fique situado próximo à área de portos. E a Bahia não está tão ruim em portos. A Bahia não está conectando os sistemas modais de transporte. Nós não temos as ferrovias. Basicamente falta de ferrovia. Falta de ferrovia. E ou de rodovias, né? Porque temos rodovias, mas são rodovias que estão estranguladas, né? Os portos, nós tivemos um bom investimento em portos, principalmente aqui na região metropolitana, na Bahia de Todos os Santos. Temos o processo da FIOL associado ao Porto do Sul em Ilhéus, então uma perspectiva também de ter um porto de melhor qualidade lá em Ilhéus. O que nós precisamos é fazer as conexões desses modais. O hidrogênio verde, e aí voltando ao hidrogênio verde, ele situado na região dos portos, mas com a produção de energia renovável, normalmente na região mais do interior, do Nordeste, do Centro-Oeste da Bahia, nós temos que criar as condições para que essa energia seja transmitida para os locais de produção de hidrogênio verde. O Cimatec produziu, a pedido do governo do estado, o mapa do hidrogênio verde. Ele já tinha feito antes o mapa da energia solar, o mapa da energia eólica, o mapa da biomassa. O que são esses mapas? São a indicação aonde é melhor produzir cada uma dessas coisas. Agora ele fez um estudo para dizer onde é melhor produzir hidrogênio verde. O governador vai lançar esse mapa agora na COP28, lá em Dubai, e espera-se com isso atrair
Tem sido essa a razão do presidente Lula ter convidado o governador para integrar a comitiva também, né? Certamente esse é um dos motivos, né? Esse é um produto muito importante. Eu acredito até que seja o primeiro produto dessa natureza no Brasil que um governo oferece para atrair investidores. Olha, aqui é o melhor local de você colocar uma unidade de produção de hidrogênio verde. Por quê? Porque você vai ter condição de receber energia renovável, você tem água e você tem facilidade de exportar seu produto, seja para o exterior, onde hoje a Europa pede muito isso, até por conta das questões da guerra que teve lá, mas independente disso, a Europa já vinha sinalizando para a necessidade de descarbonizar o seu processo energético, e também para os próprios outros estados brasileiros, que pode, através do hidrogênio verde, transformar também seus produtos em produtos verdes. Eu insisti na pergunta sobre portos, porque é claro que a gente faz muita força e Ceará, Pernambuco, Minas Gerais e Espírito Santo ficam vermelhos, né? Porque é por lá que termina escoando uma parte da nossa produção de grãos, de minério, vai por outros portos, exatamente por conta dessa dificuldade nossa. Agora eu queria lhe perguntar uma outra coisa. A gente não consegue consumir o que a indústria... Não é que não consegue, a gente não pode consumir o que a indústria baiana produz, porque não é uma indústria de bens finais, bens de consumo. Ela produz para as indústrias, no sul de outros lugares, produzirem, enfim, tudo que a gente consome aqui. E é uma luta pela verticalização de algumas cadeias. Ontem teve a entrega do prêmio ABAPA de jornalismo, os produtores de algodão, que já fazem uma boa fibra de algodão. Mas a gente conversou até outro dia com o presidente da fundação sobre por que a gente não beneficia a fibra do algodão aqui, exporta a fibra, por que a gente exporta minério bruto para a China e compra os trilhos das ferrovias que vêm do outro lado do mundo para cá. Falta o que para a gente conseguir verticalizar essas cadeias e agregar mais valor à produção baiana, presidente? Poderíamos começar pelo algodão, que eu acho que é um caso bem real, né? Eu acho que isso que você coloca em relação à cadeia têxtil, ela é ela salta aos olhos de qualquer um. A Bahia ser o segundo maior produtor de algodão e não ter praticamente nenhum processo industrial de beneficiamento desse algodão, né? Nós estamos estudando esse processo lá dentro do sistema FIEB, junto com alguns sindicatos que compõem a cadeia. Temos já identificado alguns problemas, por exemplo, onde se produz algodão na Bahia, principalmente no oeste. O oeste da Bahia, ele poderia servir do algodão e para soja, para o milho, para várias cadeias produtivas, e a gente vai bater sempre no mesmo problema, falta industrialização. E falta industrialização por quê? Porque falta energia. É incrível o diagnóstico que alguns empresários ou alguns investidores trazem à própria FIEB, do problema do custo da energia para movimentar um projeto de industrialização. Do outro lado, a Coelba alega que falta pontos de conexão, né, já que são um território bastante extenso, com consumo forte de energia na área da irrigação, mas esse é o ponto. Nós precisamos resolver o problema da energia no oeste da Bahia para potencializar a industrialização. O sistema de energia elétrica ele funciona da seguinte maneira: você faz um projeto, ali é dimensionado uma carga necessária de energia, a companhia vai ver onde é que ela tem condições de trazer essa energia até aquele ponto. O que ela esperar de retorno do que você vai consumir, ela abate desse investimento. A diferença, ela cobra de você esse valor. O valor sendo alto, impede o investimento. Então, esse processo de dar mais suprimento de energia, mais pontos de conexões, mais próximos dos potenciais consumidores de energia no oeste da Bahia, eu acho que esse é um desafio que permitiria a industrialização de boa parte das cadeias produtivas. O processo da industrialização do setor mineral. Esse é um processo mais complexo, ele não é específico da Bahia, a falta do beneficiamento da indústria extrativa mineral. Nós precisamos aumentar esse processo, nós não podemos ficar só exportando minério e deixando de produzir riquezas de valor agregado muito maior. Alguns exemplos poderiam, e já é feito, por exemplo, na área, por exemplo, do mármore e granito. A gente é um reclamo nosso, eu sou do setor da construção civil, que embora a Bahia seja a maior produtora de rochas
voltadas para esse fim. Boa parte dessas rochas vão ao Espírito Santo, são beneficiadas e voltam para cá. Então, há uma percepção da necessidade de expandir essa cadeia produtiva e, mais do que isso, que a gente possa, através do Cimatec, desenvolver processos industriais de aproveitamento daquilo que era chamado de resíduos, que a gente já provou que não é resíduo, muito ao contrário, eles põem ali muita riqueza, seja riqueza de minerais que ficam ali, que podem ser aproveitados, seja do próprio processo da industrialização da matéria de menor valor econômico, olhando ele como minério, né? Mas ele, feito através de um processo industrial, pode gerar produtos de maior valor agregado. Então, essa vontade de melhorar a cadeia produtiva industrial da Bahia, para que chegue até o produto final, o produto do consumo, né? Como você colocou, eu acho que esse é um grande desafio e é uma grande oportunidade. Eu falo aqui como responsável por uma consultora de médio porte aqui da Bahia, e boa parte dos nossos produtos de acabamento são importados. Então, nós precisamos reforçar essa cadeia produtiva com processos industriais modernos, que dê competitividade a essas indústrias, que tenha processos de certificação de qualidade, porque o mundo todo exige que essa cadeia produtiva ocorra dessa forma. A gente está conversando aqui com o empresário Carlos Henrique Passos, que assumiu esses dias o comando da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Para a gente encerrar, presidente, como é que o senhor avalia o incômodo que a Bahia tem despertado em outras regiões do Brasil, especialmente no Sul e Sudeste, onde, por exemplo, montadoras como General Motors, Toyota e Volkswagen chegaram a publicar uma carta em alguns dos principais jornais se manifestando contra os incentivos dos regimes automotivos aqui do Nordeste, também da região Centro-Oeste, que foram incluídos no texto da reforma tributária. Até que ponto esse lobby contra a nossa região prejudica a Bahia? Essa é uma disputa eterna de poder, né? Nossa geopolítica interna. Né? Tanto do ponto de vista político, econômico, essa disputa, ela está no cerne da questão, né? Mas eu acredito que, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de atratividade, o Norte-Nordeste sempre, nós temos instrumentos para poder vencer por esse campo, né? Nesse campo a gente tem toda a capacidade de vencer. O que nós precisamos agora é resolver outras questões, como aqui citadas, de infraestrutura e pessoal, para dar mais sustentabilidade. A questão da indústria automobilística em si, eu acho que o maior problema, ou a maior questão, talvez esteja envolvida, é essa transição da indústria, de sair de um consumo de combustível fóssil para uma energia renovável, seja ela elétrica ou do biocombustível. E isso gera certamente reações, porque vai gerar mudanças. Acho que a Bahia foi muito feliz em atrair a BYD, porque ela tem uma linha de produção mais contemporânea com esse momento. Carros elétricos. Carros elétricos, embora a gente entenda, e ela inclusive já entendeu, que é necessário também preservar os veículos a biocombustível, né? Eu acho que o Brasil não precisa necessariamente entrar nessa linha de pensar que tudo tem que virar carro elétrico, até porque o carro elétrico, para a produção da bateria, também... O lítio um dia vai acabar, né? Um dia vai acabar, e ele também tem seus efeitos colaterais do ponto de vista ambiental. E nós temos soluções de biocombustível bastante atraentes. Além do álcool, nós estamos agora, junto com a Shell, desenvolvendo um projeto aqui no sertão da Bahia, que é o Cimatec Sertão, que visa produzir álcool a partir do agave. O agave é aquela planta que produz o sisal. Então, você tem outras alternativas de produção de combustível que não necessariamente não seja fóssil e nem necessariamente se transforme num carro elétrico. Então, esse conjunto, esse balanceamento, eu acho que é o que vai nortear aí, pelo menos no médio prazo, o mercado de combustíveis, e acho que o Brasil tem que estar atento a isso para ela também não desprezar toda essa riqueza de conhecimento que foi desenvolvido na área do biocombustível. Sr. Carlos Henrique Passos, novo presidente da FIEB, muito obrigado, boa sorte aí nessa empreitada, certamente grandes desafios pela frente.
E um prazer recebê-lo aqui. Conte sempre conosco. Bom dia e até uma próxima, então. Bom dia também, muito obrigado. É um prazer. Estarei sempre à disposição de vocês, porque eu acho que levar o conhecimento de todos esse ambiente industrial é nosso papel. Prazer todo nosso, sim. Valeu, um abraço. Agora 7h57 na Tarde FM. Opa.